Vamos, queridos, nessa manhã, abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Essa carta tem sido alvo das nossas reflexões há alguns meses aqui na nossa igreja. Nós temos caminhado, como falamos aqui, numa série expositiva, onde refletimos, versículo por versículo do texto bíblico, aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, a nos orientar, a nos instruir, entendendo de modo especial nessa carta de Tiago, que nós encontramos, como o tema dessa série sugere, um guia prático para uma fé que é real. Um guia muito prático para que a gente coloque em ação aquilo que nós chamamos de fé cristã. E hoje nós vamos continuar nesse capítulo riquíssimo, que é o capítulo 4, em que a gente se aproxima dele sem muita pressa, por conta do seu rico conteúdo. Nós vimos na semana passada o trecho que ia do verso 1 ao verso 3, e hoje nós vamos ler Tiago 4, do verso 4 ao verso 6. Um outro pequeno trecho em que a palavra de Deus há de nos instruir e nos guiar nessa manhã. Caso você esteja sem sua Bíblia ou prefira, o texto vai ser projetado na TV aqui, e a Bíblia diz assim, nas palavras de Tiago, o pastor de Jerusalém, irmão de Jesus, servo do Senhor, escrevendo para a igreja do primeiro século que ele tanto amava, que ele tanto estimava, mas que ele também identificava problemas reais, assim como nós somos profundamente amados por Deus, como povo de Deus, igreja de Jesus, mas há entre nós e há dentro de nós problemas que também precisam ser mencionados pelo próprio Deus e corrigidos por Ele para que a nossa vida se torne semelhante a vida de Jesus. Diz assim então Tiago 4, a partir do verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Até aqui vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de cantar para o Senhor, dizendo que Tu és Cristo, o pão que alimenta o faminto. O nosso coração tem muito mais fome do que é capaz de reconhecer do alimento que só o Senhor pode dar. E estamos outra vez, Senhor, diante da Tua palavra. Não simplesmente diante de um sermão que será pregado por alguém, porque aquele que prega, bem como o sermão preparado, são limitados e imperfeitos. Mas acima do sermão e do que fala e dos que ouvem, está a palavra viva do Senhor. Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós declaramos com todo o nosso coração que cremos que a Tua palavra de fato produz vida onde ela não existe. O que nós te pedimos então nessa manhã é que o pão que só o Senhor pode nos dar, pão que a gente não pode pagar, pão que a gente não pode trabalhar e produzir, pão que de graça nós recebemos dos céus, que o Senhor nos entregue nesse dia, apesar de nós, e por causa do Teu amor por nós. Fala ao nosso coração, Deus, porque nós precisamos ouvi-lo, em nome de Jesus. Amém. Muito provavelmente você conhece, porque é uma das músicas mais conhecidas e famosas do Lulu Santos, Tempos Modernos. Tem um trecho, vai ser projetado aqui, em que o compositor diz assim, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Essa música tão conhecida poderia ser, ou pelo menos esse trecho dela, poderia ser o hino que descreve e identifica a nossa sociedade atual. Sociedade que foi muito bem descrita por um sociólogo polonês falecido há poucos anos, chamado Zygmunt Bauman, como modernidade líquida, estabelecendo um contraste
com o tempo moderno, o período das grandes certezas, o período das grandes ideias. Bauman diz que essa nossa pós-modernidade é caracterizada pela ausência de solidez. Que as nossas ideias, que os nossos valores, que as nossas certezas, nada disso é concreto o suficiente ao ponto de segurarmos nas mãos. É tudo muito líquido, se desfaz muito facilmente. Ele dizia, vivemos em tempos líquidos onde nada é feito para durar. O tempo voa, escorre pelas mãos mesmo sem se sentir. E aí, com essa noção na nossa cabeça, com essa noção no nosso coração, nós aceitamos hoje muito mais facilmente que ideias não são duráveis ou necessariamente permanentes, que relacionamentos podem ser descartáveis quando eles deixam de entregar aquilo que nós esperamos deles, que valores podem ser questionados, que aquilo que antes era um valor sólido e firme para nós não precisa ser amanhã, e que até as nossas crenças não precisam permanecer as mesmas. Aquilo que se fundamentou talvez como verdade e como verdade divina pode entrar hoje num lugar de questionamento da nossa parte. Aliás, a impermanência é a palavra de ordem. Impermanência é uma palavra que bem descreve o nosso tempo. O que é importante hoje já pode não ser importante amanhã. Você não conhece um monte de gente que lida com a vida assim? O que eu quero hoje, e quero muito, e faço grandes esforços para obter, pode ser que amanhã eu já não queira mais, eu quero outra coisa. Aquilo que eu busquei tanto perdeu sentido para mim. O que é verdade hoje pode não ser uma verdade para mim amanhã. E é óbvio, o que eu creio hoje, religiosamente falando mesmo, pode ser que eu não creia da mesma forma amanhã. E isso, que gerações no passado seria percebido com muito estranhamento, é absolutamente aceito no nosso tempo. Não é alvo de crítica, pelo contrário, até de elogios. E o que essas coisas que a gente está falando aqui, citando Lulu Santos, Zygmunt Bauman, a liquidez do nosso tempo, tem a ver com o texto da carta de Tiago que nós lemos hoje? Você vai ver que tem muita conexão. A gente está nesse capítulo 4, vendo que Tiago apresenta para a gente algumas realidades duras de encarar. Realidades que eram duras de encarar para os seus leitores, lá no primeiro século, mas continuam sendo realidades duras de encarar também para nós hoje. Ele falou primeiro, e vimos na semana passada, da realidade das guerras e contendas entre nós. E ele diz que essa disputa toda e esse atrito todo tem a ver ou é resultado das paixões fora de controle que guerreiam dentro de nós. Que o nosso coração é capaz de ser dominado pelo hedonismo, que nos faz buscar a qualquer custo prazer onde Deus não está. E quando eu desvinculo a satisfação do meu coração de Deus, eu vou estabelecer novas metas para satisfazer o meu coração. E se pessoas se colocarem no caminho da minha realização, do caminho daquilo que eu atribuo prazer para mim, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou atritar. Tiago nos ensina que quanto mais distantes de Deus nos colocamos, estranhamente mais necessitados nos sentimos, por mais que tenhamos muitas conquistas acumuladas. Conquistamos coisas, alcançamos novos lugares que almejávamos, mas essas coisas e lugares não nos saciam por inteiro. E é a Bíblia que vai nos ensinar que buscar prazer sem Deus é procurar num poço sem fundo, cavar, cavar, cavar e nunca encontrar saciedade e plenitude. E agora, nesses versos 4, 5 e 6, Tiago fala de uma outra realidade. Ele não traz a dura realidade da gente aceitar das guerras do lado de fora como consequência das paixões que guerreiam do lado de dentro da nossa vida, mas agora ele fala da realidade do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o mundo em que vivemos. E ele usa um termo para descrever esses relacionamentos, que é a amizade. E é aqui que faz sentido o que nós falamos e por que citamos Lulu Santos e Bauman aqui no início. Porque Tiago vai apontar
para a estranha característica, não só do nosso tempo, mas, pelo visto, lá desde o primeiro século, para a igreja que ele escreve, de que nós somos pessoas que podemos negociar a fidelidade, o afeto e o amor daquilo que dizemos ser importante para nós. Tiago está dizendo o seguinte: olha, como vocês conseguem ser amigos de Deus e amigos do mundo? Vocês não conseguem perceber que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus? Como é que vocês estão tentando conciliar duas coisas que não se podem conciliar? Como é que vocês são capazes de, no domingo, cantar: eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, e te desejo mais do que 1000 bênçãos. O meu anseio é agradar o teu coração, porque outro bem não possuo além de ti. E na segunda-feira, a gente vive numa aliança de compromisso com tudo aquilo que rivaliza com Deus na nossa própria vida. E a gente tenta equilibrar esses pratos, dizendo: não, está tudo bem, eu só estou tentando manter as coisas em ordem, a vida em funcionamento. Então vamos ver o que Tiago fala aqui, a partir do verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Esse verso é aquele tipo de versículo que nós chamamos de proposição. Ele é uma verdade bíblica. Aqui não é uma expressão da opinião de Tiago. Aqui não é uma declaração da percepção que Tiago tem a respeito de algum tema. Como Paulo, escrevendo numa de suas cartas, num determinado momento diz assim: isto falo eu, Paulo, não o Senhor. Não, aqui é diferente. Aqui nós estamos diante de uma verdade bíblica. Tiago fala enfaticamente. E as palavras escolhidas por ele aqui estão carregadas de força e de sentido. Você percebeu? Ele começa com uma palavra de acusação: adúlteros. Outras versões trazem o texto infiéis, que significa a mesma coisa. Mas para a gente entender bem o que Tiago está nos ensinando, ou tentando ensinar para a gente aqui, a gente precisa entender primeiro o que ele não está dizendo, o que ele não está ensinando com essas palavras. Quando ele fala sobre a amizade com o mundo ser inimiga de Deus, Tiago não está falando da amizade com pessoas do mundo, ok? Tiago não está falando da amizade na nossa vida diária, cotidiana, com quem não é cristão, por exemplo. E por que é importante dizer isso? Porque há um grande grupo de pessoas que se definem cristãs e que são ensinadas a uma espécie de escapismo, em que elas só conversam, só se relacionam, só têm amizades, só têm qualquer tipo de papo com pessoas da sua mesma fé. E todo o resto é inimigo. Todo o resto está longe de Deus. Todo o resto está perdido. Todo o resto é o resto. E não, a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. E não é o que Tiago está dizendo aqui. Ele não está condenando uma possibilidade de aproximação afetiva de pessoas que não compartilham da nossa fé. Aliás, nada nesse texto sugere uma proibição de amizade com o não cristão. Nada nesse texto está falando sobre isso. Tiago não está preocupado com aqueles, aqui nesse texto, com aqueles que não compartilham da fé cristã. Pelo contrário, ele está escrevendo para a igreja. Tiago também não está incentivando um tipo de sentimento e atitude de inimizade com as pessoas. Bom, como ela não crê como eu, como ela não segue a Jesus como eu, como ela não é da igreja como eu, ela é minha inimiga. Eu não vou ser amistoso com ela. Eu não vou ser necessariamente gentil ou simpático com ela. Não, nada mais longe da realidade. A amizade a qual Tiago se refere aqui é com o próprio mundo, ou seja, os valores do mundo, as estruturas do mundo, os princípios do mundo, o sistema do mundo, as ambições do mundo. Em outras palavras, Tiago está falando aqui de mundanismo. Tiago não está falando das pessoas. Tiago está falando de uma visão de concepção da vida e da realidade completamente contrária a Deus, e esta sim, inimiga de Deus.
É desse tipo de aproximação, de afeto e de amizade que Tiago está se referindo. E embora esse termo amizade possa ser para nós hoje sinônimo apenas de conhecer alguém ou ter algum nível de relacionamento com uma pessoa, né? É interessante porque desde o desenvolvimento das redes sociais, você tinha muito, eu lembro da época do Facebook, que foi uma rede social que eu não tive, na verdade, mas você tinha muito aquela coisa assim, solicitação de amizade. Não é? A própria ideia, a própria noção de amizade foi ficando diferente mais recentemente, porque hoje o amigo pode ser uma pessoa que você pouco conhece, quase nada sabe, mas ele é teu amigo. Você curte as fotos dele, ele curte as suas fotos, ele sabe onde você trabalha porque você publica ali, o restaurante que você come de vez em quando ele também gosta porque você divulga ali. Há um nível de amizade que é superficial. Embora para nós essa ideia de amizade possa sugerir algo assim, tranquilo, com uma boa distância também, que nos protege de uma outra pessoa, para Tiago, bem como para a Bíblia de modo geral, essa palavra amizade usada aqui comunica a ideia de uma união íntima, de um relacionamento profundo, de um forte apego. A palavra traduzida aqui como amizade sugere uma relação apaixonada. E isso não é tão distante também para a nossa realidade. É muito provável que você tenha algum amigo ou alguma amiga, ou até mais de um, a respeito de quem você diga, cara, eu tenho uma verdadeira paixão por essa pessoa. É alguém extremamente importante na minha vida, na história da minha vida. É alguém presente em estações muito difíceis e muito alegres da minha vida. Amigo, amiga, real, presente. É desse tipo de amizade que Tiago está falando e a Bíblia fala. Por exemplo, em Provérbios 17, um texto que você conhece, o autor diz assim, o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O que o autor está dizendo? Olha, o amigo é aquela presença afetiva constante. E na amizade e na adversidade, aquele amigo que é presença constante, que o coração dele está entregue àquela relação, se faz um irmão. É super importante. É esse o padrão de amizade que a Bíblia está dizendo. Quer outro? João capítulo 15, verso 15. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Olha a qualidade que a Bíblia atribui para a palavra amizade. E é porque isso aqui é sério, é em razão disso que Tiago usa essa figura tão forte no começo do verso, adúlteros. Porque se trata de um relacionamento que envolve fidelidade, ou a quebra da fidelidade. E Tiago está dizendo, vocês não estão percebendo que vocês estão adulterando uma relação? Vocês não estão percebendo que, dizendo-se amigos de Deus, mas sendo também amigos a tudo aquilo que é contrário ao seu grande amigo, que é Deus, vocês estão se fazendo inimigos dele? Isso é infidelidade. Nessa mesma carta, Tiago chamou seus leitores de irmãos, chamou seus leitores de amados, mas aqui, referindo-se a alguns que faziam parte daquela igreja, ele os trata como adúlteros, infiéis. Por quê? Porque um dia, isso aqui é muito importante, um dia, aqueles que eram inimigos de Deus foram tornados amigos de Deus pela obra salvadora de Jesus na cruz. Não é isso que diz o Evangelho? Nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, separados de Deus por causa das nossas iniquidades, mas Deus nos amou, enviou o seu Filho para ser o nosso resgatador, o nosso redentor, e Jesus fez a obra suficiente que mudou o nosso quadro de inimizade com Deus para um quadro de amizade com Deus. Estamos em paz com Deus por causa da obra de Jesus, mas agora, algumas daquelas pessoas que provaram tamanha transformação de vida estavam em um relacionamento de amizade apaixonada com o mundo.
Em outras palavras, o espanto de Tiago era algumas pessoas que antes viviam afundadas no mundanismo e foram arrancadas de lá pela graça de Jesus, estavam agora flertando apaixonadamente com esse mesmo sistema de princípios e valores. E é por isso que Tiago está dizendo: o que está acontecendo com vocês? Vocês percebem a gravidade da escolha que vocês estão fazendo? Isso é adultério espiritual. E Tiago está dizendo que essa movimentação representa inimizade com Deus. É como se ele estivesse falando: vocês não sabem que se tornam, ainda que momentaneamente, inimigos de Deus agindo assim? Que vocês se colocam em oposição a Deus. É o mesmo que voltar para aquela velha condição de vida antes do evangelho ser recebido por vocês. Esse é o espanto de Tiago. E por isso ele é tão firme nas palavras. E talvez isso não pareça um problema para você. Talvez isso não pareça ser algo tão sério. Ah, Roberto, eu não vejo dessa forma tão severa. Eu só estou tentando equilibrar os pratos. Eu só estou tentando conciliar o melhor de dois mundos, a minha relação com Deus, mas também a minha relação no mundo onde eu estou inserido. Veja bem, Roberto, a minha fé é real, a minha fé ela é importante para mim, é por isso que eu cultuo a Deus aos domingos, é por isso que eu faço parte da igreja, é por isso que eu leio Bíblia, que eu tenho Bíblia, que eu oro regularmente, que eu canto as músicas no culto. Claro, a minha fé importa, mas veja bem, eu vivo no mundo real das pessoas, e esse mundo tem um sistema. Esse mundo tem princípios e valores. Esse mundo tem ações que, se você não se harmoniza a ele, você fica para trás, você é deixado de lado, você é escanteado. Então, o que eu estou tentando fazer não é negociar a minha fé com Deus ou deixar Deus, é apenas equilibrar as coisas. E aí você considera que essa palavra de Tiago não é tão séria. Mas é séria. É séria para Tiago porque é muito séria para Deus. E você quer uma prova de que isso é muito sério e de que essa nossa tentativa de só equilibrar os pratos é um devaneio e uma loucura? Olha o verso seguinte, verso 5. O que Tiago diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tiago aqui não está citando um texto bíblico específico. Quando ele diz que não é sem razão que a Escritura diz, ele está citando uma doutrina da Bíblia. Algo que você percebe em várias páginas das Escrituras. Uma doutrina chamada o ciúme de Deus. Achou estranho? Olha, Roberto, nunca ouvi sobre essa doutrina. Nunca ouvi essa ideia de que Deus é um Deus ciumento, de que Deus tem ciúme. Mas está lá, em toda a Bíblia, a declaração de que Deus tem zelo pelo seu povo. De que Deus sente ciúmes do seu povo. Que Deus sente ciúmes daqueles a quem Ele ama, se revela e cuida. E porque essa tentativa de só unir o melhor de dois mundos e organizar um espacinho de afeto para Deus e também para o mundo na nossa vida é uma loucura à luz da Bíblia. Porque nós estamos deixando de considerar o fato e a informação bíblica de que Deus é um Deus não apenas zeloso de sua glória, mas ciumento de nós. Você teve um encontro com Deus através de Jesus? Deus deixou de ser um conceito religioso para você, para se tornar o centro da sua vida? Um dia. Você provou da revelação de Deus, aquela revelação que mudou o seu coração, que colocou em você um amor e um interesse por Deus que não havia antes em você. E você só pode atribuir isso a uma obra do Espírito Santo. Você diz: eu mudei. Antes não havia interesse ou afeto por Deus dentro de mim e de repente o meu coração não conseguia mais não buscá-lo, não se interessar por ele. Se a sua resposta para essas perguntas é sim, se em algum tempo o Evangelho brilhou no teu coração e você creu em Cristo e você se tornou um filho de Deus através de Jesus, então ouça o que eu vou te dizer com atenção. Deus tem ciúmes de você.
Você já parou para pensar a respeito disso alguma vez? Você já parou para pensar que Deus olha para você com tanto zelo e com tanto amor, que Ele não quer compartilhar o lugar dele na sua vida e no seu coração com mais nenhum falso Deus ou com nenhuma outra coisa, que Ele é exclusivo. E que diante do que Ele fez por você, nada que Ele pede de você é pesado demais. Se nós somos dele, se nós estamos em aliança com Ele, uma aliança que foi firmada pelo sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue para nos redimir, nós somos então propriedade exclusiva de Deus. Exclusividade. Nós vivemos tempos muito difíceis, muito diferentes, em que pessoas tentam normalizar aquilo que deveria ser considerado por nós simplesmente como insano e doentio. Mas ainda somos capazes, inclusive como sociedade como um todo, de olhar para alguns absurdos e reafirmar algumas verdades. Por exemplo, é muito difícil você encontrar o marido que vai dizer a respeito de sua esposa: não, eu não me importo se além de amar a mim, ela ame outros. Não. Eu não tenho nenhum problema no meu coração em que aquilo que nós dissemos um ao outro nos votos do nosso casamento, a respeito de cumplicidade, a respeito de fidelidade, a respeito de honra, que isso no longo do caminho mude e ela, enfim, tenha outros afetos. Não tem problema, eu vou continuar a amando e por mim está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque casamento pede exclusividade. O mesmo vale no caso da esposa com relação ao seu marido. Uma das figuras mais usadas na Bíblia para se referir à relação de Deus conosco é o casamento. O casamento. E a importância da fidelidade no casamento. Quando Deus quis ensinar ao povo dele o que o coração de Deus sentia quando era traído por Israel, quando era deixado por Israel, você sabe o que Deus fez? Ele chamou um homem que ele amava, um profeta, chamado Oséias, e disse para Oséias: faz uma coisa, case-se com uma prostituta, tire ela da sua vida de prostituição e a ame. Oséias, profeta obediente, fez o que Deus pediu. E aquela mulher foi envolvida de amor, dignidade, respeito e honra. Mas o que aconteceu? Um dia ela voltou para a prostituição. Sabe o que Deus disse para Oséias? É sua mulher. Vai buscá-la. Vai cuidar dela. A ame e a restaure. Oséias, profeta obediente, fez. Sabe o que aconteceu? Ela voltou. E Oséias, já sem entender muito o que Deus queria com aquilo tudo, ouviu de Deus o seguinte: dói, não é? É isso que Israel faz comigo. Eu sou seu marido, mas ela me deixa. E ela corre atrás de outros deuses. A relação da fidelidade, a relação do casamento. Se somos de Deus, se estamos em aliança com Ele, nós somos então propriedade exclusiva dele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto que você conhece. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você nota num texto desses como foi enorme a transformação que aconteceu com a gente. Como foi grande a reversão da nossa condição. Vocês agora são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus para anunciar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a luz. É tão sério e tão intenso que Tiago vai aqui denunciar aqueles que
revertem a reversão. Eles passaram pela grande transformação, a grande reversão, mas agora eles estão revertendo isso de novo. Ou seja, eles foram arrancados de uma vida longe de Deus, trazidos para perto, mas agora estão quebrando a fidelidade ao Deus que tanto os amou e ama, estabelecendo aliança com o mundanismo, com o seu sistema, com os seus valores, todos eles contrários a Deus. Está subjetivo para você? Vamos tentar ser práticos? Como é que isso acontece na prática? Como é que a gente está revertendo a reversão, abraçando e vivendo uma relação apaixonada com o mundanismo? Perguntas que você não precisa responder em voz alta para mim, mas seja sincero no seu coração. Qual tem sido a fonte de sabedoria e de inspiração para o seu casamento e os desafios que inevitavelmente vocês precisam enfrentar no casamento? O padrão e a sabedoria de Deus ou os valores e as alternativas do mundo? E eu sei que você é inteligente e eu não preciso desenhar. Na hora que o calo aperta dentro de casa, o que prevalece entre vocês dois é a sabedoria que vem da palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida e para o casamento de vocês, ou vocês tomam as armas e as alternativas da nossa sociedade como um todo. Silêncio indiferente, gritos neurastêmicos, sai de casa, não diz para onde vai, sempre com uma mala imaginária pronta para ir embora, sempre a relação está em cima da mesa e ela pode ser desfeita a qualquer momento. Pensar no casamento como indissolúvel não é mais cogitado por vocês, problema de Deus e da Bíblia que seja assim. Isso é amizade com Deus ou amizade com o mundo? Você se importa com a beleza física e você cuida da sua saúde, da sua estética, porque você quer zelar pela vida que recebeu de Deus e você quer ter saúde para glorificar a Ele e o servir. Você está dizendo para Deus: Deus, eu tenho cuidado da vida que o Senhor me deu porque eu quero dedicar os meus melhores anos para a Tua glória, para Te servir. Ou porque para você a beleza é uma ferramenta de sedução importante. Porque é muito legal perceber os olhares que lançam para você. Porque é muito legal sentir-se desejado ou desejada. É legítimo. Vá para a academia, corra bastante, se exercite, faça crossfit se você aguenta, qualquer outra coisa. Cuide esteticamente da sua saúde, da sua pele. Tenta fazer o possível para desacelerar o envelhecimento. Não há mal nisso. Louvado seja Deus pelo progresso da ciência e da medicina que nos favorece isso. Por que você está buscando isso? É porque você está envolvido apaixonadamente com uma amizade com esse mundo e os seus valores e os seus princípios são basilares para você? Ou é porque você quer glorificar a Deus através da sua saúde? Só aumentar o volume do microfone, eu vou falar mais alto que a chuva, fica tranquilo. Me sinto até menos apressado para encerrar o sermão, para ninguém pegar chuva. Outra pergunta: a sua maneira de tratar as pessoas, em especial aquelas que pouco ou nada podem oferecer para você, segue a maneira como Deus enxerga as pessoas, ou é como em nossa cultura utilitarista as pessoas são vistas? Como você trata as pessoas? Como você atribui valor para elas? Porque a gente sabe que o discurso politicamente correto da nossa sociedade diz, muitas vezes de modo hipócrita, que a tia do cafezinho é tão importante na companhia como o CEO. E você sabe que é mentira, porque a tia do cafezinho, em sua grande parte do tempo, não é tratada com a mesma dignidade e respeito que aquele CEO é tratado. Mas e quanto a nós? Nós estamos atribuindo valor e importância para as pessoas com base em que critérios? O Deus de quem somos amigos e aprendemos a amar como Ele ama e a enxergar como Ele enxerga?
ou o mundo que nos apaixona? No seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou na escola, quando você está interagindo com as pessoas, ali você consegue lembrar que é chamado para ser sal da terra e luz do mundo na vida daquelas pessoas? Ou, entre elas, você se torna igual? Faz as mesmas brincadeiras, aprova as mesmas condutas e adota a mesma linguagem. Afinal, em Roma, como os romanos. Só que Jesus disse para os discípulos, dentre os quais nós somos: vocês são sal da terra e luz do mundo. E quando ele diz isso, ele coloca uma informação que nós não podemos desconsiderar nunca. O sal, nos dias de Jesus, não apenas temperava a comida, não apenas dava gosto, ele era um agente de preservação do alimento para que ele não apodrecesse, não tinha refrigeração. Então o sal era esfregado na carne de modo a retardar a sua putrefação. Sabe o que Jesus está dizendo? Os discípulos dele na sociedade são de alguma forma agentes de vida que retardam o dano e a morte. De modo que a relevância dos discípulos de Jesus na sociedade não se dá em sua semelhança com ela, mas justamente em sua diferença. Eles são o sal da terra. E eles são a luz de um mundo que está em escuridão, que está em trevas. Mas é assim que a gente se vê quando está no trabalho, na escola ou na faculdade? Ou a gente simplesmente assume a identidade do camaleão e faz o que todo mundo faz, fala o que todo mundo fala, aplaude o que todo mundo aplaude? Isso vai responder se o que nós temos é amizade com Deus ou amizade com o mundo. Seu coração ainda é apaixonado pela presença de Deus? Seu coração é um coração que ainda espera pela eternidade com Jesus? Ou você está aliançado com os padrões e valores desse mundo, que de acordo com a Bíblia está se deteriorando até chegar o dia do Senhor? Nós ainda somos capazes de dizer, fazendo eco com a Bíblia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou como cantamos hoje, eu já citei aqui: eu te quero mais do que a minha própria vida. Ou que a tua graça é melhor que a própria vida. Você percebe como a gente é capaz de fazer declarações mais lindas para Deus, não necessariamente verdadeiras? Diante dessas coisas, nós precisamos perguntar: qual é a solução de Deus para cristãos que muitas vezes revertem a reversão e que se tornam, como descreve Tiago, inimigos de Deus e adúlteros, porque abandonam a sua fidelidade para com o Senhor? Qual é a resposta de Deus para isso? Quando Deus olha do seu trono celestial a vida daqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Ele. Lembra, Tiago está escrevendo para a igreja. Tiago não está escrevendo para gente que flerta com o cristianismo e não toma decisão. Não, é gente que nasceu de novo. Isso nos espanta. E gente que nasceu de novo está enveredada de paixão pelo mundanismo. Lá no primeiro século, diz Tiago. E a mesma coisa vale para nós hoje. E qual é a solução de Deus para isso, então? Como Deus vai lidar com esse problema? Como Deus vai lidar com essa espécie de gente infiel? Sabe qual é a resposta da Bíblia? Com graça. Não é chocante que seja assim? Talvez Deus pudesse dizer: vocês estão de mãos dadas com o mundo? Vocês estão tendo um caso de amor com outros deuses? Então façam o seguinte: sigam. Afundem ainda mais no caminho que vocês estão tomando e arquem com as consequências disso. Chega. Chega. Vocês viram o meu amor, vocês reconheceram a minha graça, vocês são capazes de cantar as coisas mais lindas a meu respeito, dizendo que cantam para mim, e vivem de segunda a sábado desse jeito. Chega, afundem. Arquem com as consequências da tola decisão de vocês. A gente não falaria isso? Eu falaria.
E estou muito longe de ser uma pessoa com qualidade moral para isso. Mas é instinto. É você olhar e falar, essa pessoa, ela devolve amor e fidelidade com infidelidade e indiferença. Vai pastar. Mas para o nosso espanto, não é o que Tiago diz que Deus faz. Olha o verso 6, o início, a primeira frase, que eu não sei porque às vezes passa batida na nossa leitura. Mas Ele nos concede graça maior. Tiago está descrevendo a vida de pessoas que estão com seu coração dividido de paixão pelo mundo. E agora ele está dizendo o seguinte, mas Deus, porém, nos concede graça maior que a enfermidade do nosso coração, graça maior do que a tolice das nossas decisões, graça maior do que a estupidez da nossa infidelidade ao Senhor. Ele nos oferece graça maior. Veja, não é apenas graça salvadora. Tiago não está falando da graça que salva aqui, porque em tese ele está escrevendo para pessoas que foram salvas pela obra de Jesus. Tiago também não está falando aqui de graça inicial. Sabe, aquilo que a gente diz assim, bom, Deus tornou-se favorável ao pecador, revelou a sua graça a ele, e agora ele começou a caminhada com Jesus pela graça de Deus. Não, Tiago chama aqui de graça maior, a provisão total, completa da graça para todos os dias da vida cristã. Sabe o que Tiago está dizendo aqui, em outras palavras? Tiago está dizendo que a graça nunca vai parar de jorrar sobre mim e sobre você, se de fato nós estamos em Cristo, ainda que experimentemos de tropeços no nosso caminho. E isso aqui, gente, é uma nota de enorme esperança para nós. Porque há um Deus que não desiste de nós, quando muitas vezes nós mesmos já desistimos. Eu nunca tive a oportunidade de ir, eu ainda não fui, mas eu tenho amigos queridos que já foram e conheceram as cataratas do Iguaçu. Talvez aqui alguém já tenha ido. E mais de uma vez eu ouvi de pessoas diferentes uma descrição da experiência de estar ali. E uma das que mais me marcaram foi a seguinte, Roberto, a sensação, olhando para aquela queda de água, é que aquele negócio ali nunca vai parar de cair. Muita água. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Quando diz que Deus nos concede graça maior, é que a graça de Deus, não por nossa causa, mas por causa do caráter e das promessas de Deus, e da aliança que Ele firmou conosco, a aliança selada pelo sangue de seu Filho derramado na cruz, a graça de Deus nunca vai parar de jorrar sobre nós. É mais forte que a queda d'água das cataratas do Iguaçu. E essa é a grande esperança que nos envolve, irmãos. Sempre haverá mais graça a jorrar sobre nós se estamos em Cristo. Sempre haverá mais graça. Nós não apenas começamos pela graça, irmãos. De acordo com o Evangelho, nós nos movimentamos diariamente pela graça de Deus. Nós não somente entramos no reino de Deus pela graça de Deus, mas nós também chegaremos ao final da corrida, na eternidade, somente pela graça de Deus que jorra sobre nós. Ele, porém, nos concede graça maior, diz Tiago. Sendo assim, meu irmão, se você percebe que é o seu caso hoje, talvez enamorado pelas coisas do mundo e empobrecido de céu na sua própria vida, aproprie-se mais uma vez dessa graça maior que Deus concede aos seus. É preciso honestidade. E talvez o que você precise honestamente é dizer, Senhor, já houve mais céu dentro de mim. Tem muito mundo em mim hoje. Tem muita amizade com o mundo em mim hoje, pouca amizade com Deus. Senhor, meu coração é mais insensível à tua voz, é mais duro, não por tua causa, mas porque ele se apaixonou por coisas que são inimigas do Senhor. Se você reconhece que essa é a realidade da sua vida hoje,
saiba que você tem acesso a essa graça maior que Deus concede aos seus. Esteja você mais perto de Deus ou mais distante dele, mais enrolado ou menos enrolado com o mundo, seja qual for a sua realidade, adentre a sala do trono. Lembra lá de Hebreus capítulo 4? Cheguemos com confiança ao trono da graça de Deus e encontre ali no trono da graça de Deus, graça e misericórdia para o seu dia da necessidade. A porta foi aberta por Jesus. Qual é a única condição para encontrar essa graça maior? Qual é a única condição para receber esse tratamento de Deus, se o meu coração tem sido a Ele infiel e tem negociado o meu amor, o meu afeto e o meu tempo com Ele e com o mundo? A única condição para desfrutar dessa graça e acessá-la é a humildade. A continuidade do texto, no verso 6 que lemos, diz assim, a parte B: por isso diz a Escritura, e aqui Tiago cita o provérbio: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que isso significa? Não há porta aberta na sala do trono da graça para aqueles que são orgulhosos. Não há porta aberta na graça de Deus para aqueles que estão cheios de si mesmos, que pensam muito a respeito de si mesmos. A sala do trono de Deus é reservada para pecadores humildes, que se sabem carentes da graça, uma graça maior que o nosso pecado. Você consegue ver o que a Bíblia está nos ensinando hoje? Porque a gente não pode lidar com um texto desse com pressa. Porque a tendência do nosso coração é tentar escapar do desconforto. Mas a gente só experimenta transformação quando a gente lida com o desconforto. E nesse caso, o desconforto é muito grande, porque nós precisamos reconhecer, não diante uns dos outros, mas diante de Deus, como falha o nosso coração. E como as nossas declarações de amor, amizade com Deus e afeto por Ele são muitas vezes maquiadas e disfarçam essa paixão inflamada que nós temos também por coisas que são inimigas de Deus, cheios de mundo que nós estamos. E aí qual é o caminho? Afundar ainda mais nessa realidade? Eu preciso te dizer, não feliz por dizer, e não dizendo isso como um profeta que está antevendo algo, mas a Bíblia já nos anuncia isso, como sinal dos tempos. Infelizmente, muitos, e talvez alguns entre nós, tomarão como a decisão da sua vida justamente o afundar ainda mais nessa paixão e nesse amor com o mundo. Se tornarão cada vez mais duros, cauterizados, insensíveis e indiferentes a Deus. As Escrituras dizem, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas essa não precisa ser a sua resposta. Porque você tem, pela bondade de Deus, acesso a uma graça maior que Ele nos concede. E nós podemos voltar atrás, hoje, e dizer: Deus, o Senhor me tirou do mundo. Então eu peço que o Senhor também tire agora o mundo de mim. O Senhor me arrancou do mundo. Então arranca o mundo de mim, Senhor. Enche o meu coração de sincero interesse em ser seu amigo. Essa é a oração que nós vamos fazer hoje, que nós podemos fazer hoje. E eu queria que nós fizéssemos essa oração cantando a Deus também. Mais uma vez, uma canção que já cantamos hoje. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada mais urgente para você e para mim do que ser amigo de Deus. Eu falava com o Anderson, eu acho que sexta-feira, e aí, terminando o preparo dessa mensagem, não sei se foi sexta-feira ou ontem, eu disse para ele: Anderson, a gente consegue incluir no repertório a música Não Existe Nada Melhor do que Ser Amigo de Deus? Ele respondeu rápido assim: já está. Eu falei: cara, que sujeito obediente, né? Tipo, considere feito, né? Aí eu falei assim: mas você incluiu agora ou já estava? Ele: não, já estava.
Eu falei, Jesus, obrigado, porque a coisa, né, parece até, como diz uma amiga minha, parece até que tem alguém coordenando todas as coisas de fato na vida e no mundo, né? Eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, em seguida nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você lembrasse que o que essa palavra nos fala hoje aqui não é simplesmente lançar um holofote sobre o problema e nos fazer sair de uma manhã dessa aqui com o coração amargurado pelo diagnóstico de Deus quanto a nós. O nosso coração muitas vezes é dividido na fidelidade. Não. A mensagem dessa manhã diz que, apesar de essa ser uma descrição real de você e de mim, talvez hoje, há disponível a nós uma graça maior. E nós podemos acessá-la, clamar por misericórdia e hoje orar dizendo, Senhor, tal como o Senhor me tirou do mundo, das trevas e me levou para a luz, tira o mundo de mim, arranca o mundo de mim e me faz teu amigo. Senhor, nós pedimos que seja assim para a tua glória e em nome de Jesus. Que mais do que cantar, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, que nós possamos experimentar que de fato nada se compara a pertencer ao Senhor, saber que o Senhor tem um amor zeloso, ciumento por nós, significa que o Senhor não nos compartilha, que nós somos teus, exclusivamente teus, e que assim somos chamados a viver como tua gente, teu povo, teus filhos e filhas, teus amigos e tuas amigas, pessoas às quais o Senhor se revela, pessoas que conhecem a tua glória e vivem a partir dessa grande revelação e dessa grande visão e desse relacionamento. Em nome de Jesus, nós pedimos isso para a tua glória. Amém.